Capítulo 11 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Quando chegaram ao portão externo da fazenda, já a lua ia um tanto alta. As sombras das mocajupeiras que enfeitavam a eira tinham diminuído de tamanho. Fazia um tempo magnífico, seco, fresco, muito transparente. Podia-se ler ao luar. O guia sacudiu com vigor a campainha e gritou pelos de casa. Seguiu-se uma algazarra de cães. Veio abrir um preto, munido de um tição, que trazia sempre em movimento para conservá-lo aceso. Boa noite, tio velho, disse Manuel. Desbanoite, Branco, respondeu o preto e, segurando a brida do cavalo, conduziu-o até a casa. Raimundo e o guia seguiram atrás. Avistaram de longe uma parede rebocada, disforme, que ao luar parecia um grande lago entre árvores. Mais perto, o lago se transformou em um sobrado e os viajantes descobriram uma porta em cujo intervalo desenhava-se o vulto varonil do Cancela, que detinha 2 formidáveis rafeiros. Ora viva! Gritou o dono da casa e, voltando-se para os cães, que insistiam em ladrar: safa! Rompe nuvens, arreda, quebra ferros! E com uma voz sadia e forte acrescentou a Manuel: então sempre veio. Pois olhe que dessa vez contava que fizesse como das outras. Enfim, como vai essa católica? Assim, um pouco moidito da viagem, disse Manuel, entregando o cavalo ao preto e apertando a mão do Cancela. Como vão cá os seus? Bons, louvado Deus. Ainda estão na Ave-Maria, mas não devem tardar. Efetivamente, vinha do interior da casa um coro abafado de vozes que rezava cantando. Raimundo aproximou-se depois de apear. Este é o mundico de que lhe falei, exclamou Manuel, empurrando-o para a frente. Raimundo espantou-se com a rústica apresentação e muito mais quando Cancela, em vez de cumprimentá-lo, deitou as mãos nas cadeiras e começou a passar-lhe uma revista de cima a baixo, como quem examina uma criança. Com os diabos, disse por fim dando uma gargalhada, você e o seu compadre falaram-me em um menino. Há 10 anos. Olha o Lopes, pois seu mundiquinho, aperte esta mão, que é de um antigo amigo de seu pai. E não repare se não encontrar por aqui o bom trato da cidade. Isto cá sempre é roça. Mas vá como o outro que diz. Mais vale pouco de bom coração que muito de suvina. E conduziu os hóspedes à varanda, menos o guia, que já se tinha aboletado pelos ranchos dos pretos. Homem, vocês vão se assentando nessas redes. Pedro, vê cachimbos. Traze a cana e o café. Ou querem antes vinho? Qualquer coisa serve. Temos aqui conhaque, ofereceu Raimundo, apresentando um frasco que trazia tiracolo. Pode fartar-se com ele, desdenhou Cancela. Coisinha que me entra cá no bico. E despejava aguardente de cana em copinhos de vidro. Vá lá, nossa! E venham despir-se para cear. E Cancela conduziu-os a um quarto destinado exclusivamente a hóspedes. A casa compreendia a antiga fazenda Barroso, onde algum tempo morou e morreu a sogra de José da Silva, e uma parte nova feita de pedra e cal, cujo cuidado de construção revelava a prosperidade do rendeiro. A casa nova, como chamavam a última, compunha-se de um grande avarandado, redes armadas em todos os cantos, grande e arejado quarto no centro da casa, que é o lugar de honra nas fazendas do Maranhão, paredes sem pintura e telhas à mostra, potes de barro vermelho, vassouras de carnaúba encostadas à parede e cilins estendidos no parapeito da varanda. Era tudo. A respeito de mobília, só havia uma mesa e bancos compridos de pau. As redes encarregavam-se do papel das cadeiras. O paiol de farinha era por baixo da varanda, perto uma adega, onde encontravam-se baús enormes com umas 60 ou 70 redes destinadas aos hóspedes. Do lado de fora ouvia-se o grunhir pesado dos porcos no chiqueiro, porém do fundo do quintal vinha o cheiro bom dos jasmins de Caianã, dos lírios do Peru, das rosedas e das manjeronas. Quando os hóspedes voltaram do quarto, já a filha e a mulher do fazendeiro tinham vindo da reza.
Manuel apareceu, enfronhado comodamente em um paletó branco do dono da casa, o que dava ao seu corpo grosso o tipo de juiz de paz da roça. Raimundo não mudara de roupa, apenas banhara o rosto e as mãos e penteara os cabelos. A mulher do cancela punha a mesa para a ceia. A filha correra a se esconder no quarto e espiava as visitas por detrás da porta com vergonha de aparecer. Anda pra cá, Angelina, disse o cancela a puxar a filha. Pareces um bicho do mato. Nunca viste gente, rapariga? Ora, vamos, fala direito. Não estejas a esconder o rosto, que não tens de que o esconder. Vamos. Angelina apareceu com muito acanhamento e foi cumprimentada. Então, gritava-lhe o pai, é com a cabeça que se responde? Ah, que estás cada vez mais matuta. Que mal te fez esse pobre cabeção para o estares a maltratar? Olha que o rompes. Estonteada. Angelina baixara o rosto, encalistrada, sufocada de um riso matuto. Então de que tanto ri, sua feiosa? Este último adjetivo era uma injustiça de cancela ao moreno e corado rosto da filha. Raimundo, ao apertar-lhe a mão, desenvolta e maltratada, compreendeu logo que tinha defronte de si uma inocente e bonita toleirona, cheia da graça plástica dos corpos carnudos e bem torneados. Era uma mulher de 18 anos, mulher porque possuía o corpo em plena formatura, ombros fartos, colo cheio e braços desenvolvidos no trabalho e ao ar livre. Boa mulher para criar, pensava ele, se viesse a ter filhos, contasse com uns rapagões levados da breca e rijos como o diabo. Isto que você está vendo aqui, meu amigo, é uma sonsa, disse o cancela, satisfeito com o ar lisonjeiro de Raimundo. Capaz é ela de virar esta casa de pernas pro ar, e parece que não quebra um prato. Olhe se ela já me deu hoje a beijoca depois da reza. Então, rapariga, estes senhores dão licença. Vamos lá, vem a beijoca do velho. E cancela, esfregando a manga dos beiços, esperou o beijo com a cabeça vergada e estendida. Angelina, toda sufocada de risos, com um ar muito envergonhado, deu um farto beijo na boca do pai, que cacarejou em seguida uma dessas gargalhadas que fazem invejar os pulmões de quem as dá. Ora, Deus te faça uma santa! Por esse tempo, Manuel conversava com a outra mulher, a esposa do cancela. Era uma brasileira pequenina, socada, cheia de vida, dentes magníficos, cabelos crespos e tez morena. Respirava-lhe de todo o corpo um ar modesto de fazer bem. Estava sempre a procurar o que tinha para arrumar, muito ativa e trabalhadeira. Dava soteás na cozinha, sabia lavar como ninguém, engomar como poucas e até assistir à roça dos pretos sem cair doente. Era prontudo, diziam dela os escravos da fazenda. Chamava-se Josefa e só fora 2 vezes à cidade. Então, lembrou o fazendeiro, vem ou não vem essa ceia? Olhe que os homens devem trazer o estômago na espinha, e eu não lhes quero dar trela sem havermos manducado. Josefa ouviu o fim da reclamação já na cozinha. Por que não despiu você essas tafularias? Perguntou ele a Raimundo. Olhe que por cá ninguém lhe vai reparar para as roupas. Bem sei, porém estou à vontade. Os 3 conversaram enquanto Angelina acabava de pôr a mesa. Cancela sentia-se satisfeito, loquaz. Gostava de dar a língua e quando pilhava um hóspede que o aturasse, ninguém podia com a sua vida. Entretanto, Josefa pouco a pouco cobriu a mesa de iguarias e os homens dispuseram-se a ceiar com apetite. A luz de um antigo candeeiro de querosene reverberava uma toalha clara de linho, os copos emborcados, polidos, a louça escaldada, limpa, as garrafas brancas cheias de vinho de caju, refletiam na toalha cintilações auríferas. Os talheres de ferro, inteiriços pesados, estavam de neve. Uma torta de camarões estalava sua crosta d'ovos. Um frangão assado tinha a imobilidade resignada de um paciente. Uma cuia de farinha seca simetrizava com uma outra de farinha d'água. Uma travessa enorme de arroz solto, melhor que o da Índia ou das outras províncias do Brasil, fumegava no centro da mesa. Sentia-se a gente bem ali, com aquele asseio e tratado pela franqueza rude do cancela.
Olé! Gritou ele, destapando uma fumegante terrina de mundubés e fidalgos. Temos peixes de escabeche? Bravo! Peixe muqueado e muquecas de sururu. Olhem que este não é do rio e por isso não se pilha por cá todos os dias. Tem escama, seu Manuel. Famoso, famoso. Deem-lhe para baixo, assim, assim, misture a farinha no molho. E levava à boca grandes garfadas. Então as senhoras não nos fazem companhia? Reclamou Raimundo, voltando-se para as duas mulheres. Qual? Apressou-se Cancela a responder. Não estão acostumadas. Deixas lá, que depois se arranjarão mais à vontade. Olha ali, a minha Eva diz que não aprecia o seu peixinho sem ser comido com a mão. Coisas de mulher, deixas lá. Contudo, Josefa veio presidir a mesa ao lado do marido e informava-se do êxito de seus quitutes. Não os deixe sem provar daquela torta de sururus, que está de encher o papo. Lá chegaremos, lá chegaremos. Vai apanhar mais pimentas. Oh, amigo, vá mais este. Não tenha receio que o vinhinho é fraco. Seu Manuel, seu Mundico, topem a memória do velho amigo José da Silva. Os dois beberam e Cancela, depois de pousar o copo na mesa e continuar a comer, disse com respeito: foi o meu segundo pai. Quando arribei por estas terras, no tempo de minha defunta patroa, Dona Úrsula Santiago, não tinha de meu mais do que saúde, força e vontade, pois o José, que nesse tempo namoriscava a filha da patroa, a Quiterinha, meteu-me aqui como feitor e disse-me: olha lá, rapaz, encosta-te por aqui que, se souberes te haver com o gênio da velha e mais do vigário, podes até fazer fortuna. Ela tem lá uma afilhada de muita estimação, parece bem prendada e de boa cabeça. Vou eu, fico na casa como feitor e, graças a Deus, sempre mereci a confiança de Dona Úrsula. De noite vinha para a varanda conversar com ela e com a minha Josefa, que nesse tempo era uma cachopa de truz. O certo é que no fim de 2 anos casava-me o senhor padre Diogo. Tenho sido feliz, tenho, que o diga em boa hora, graças a Deus. Já fiz esta casa em que estamos ceando, levantei o engenho, meti braços na roça, plantei algodão, que aqui não havia e tenciono, se Deus quiser, fazer no seguinte ano mais alguns melhoramentos. Eles já quererão o café? Perguntou Josefa, comovida com a narração do marido. Depois do café, serviram-se de restilho de ananás e acenderam-se os cachimbos de enorme taquari e cabeça de barro preto. Gasto uma boa hora de palestra. Manuel queixou-se que não era homem para grandes façanhas e precisava descansar. Pois fica a palestra para amanhã, Pedro. Meu senhor, leva essa gente para a casa dos hóspedes e mostra-lhes o quarto que tua senhora preparou. Já ouvi, sim, senhor. Então, muito boa noite. Até amanhã. Manuel e Raimundo instalaram-se no mesmo quarto da antiga casa que fora dantes a morada da sogra de José e que presentemente servia para agasalhar hóspedes. Era, ao contrário da outra, um sobrado silencioso, todo respirando abandono e decrepitude. Em breve o mais velho, que deitou-se cabeceando de sono, roncava, ao passo que o outro, estendido em uma rede defronte da janela do quarto, olhava para o céu claro de luar, passando mentalmente uma revista minuciosa em tudo o que fizera durante o dia. Os acontecimentos desfilavam pelo seu espírito em uma procissão vertiginosa e extravagante. Vinha na frente o pedido da mão de Ana Rosa, de braço dado à recusa. Logo atrás, o portuguesinho da vila passava cantando com um galho de arruda na mão. Por São Brás, por São Jesus, passo aqui sem levar cruz. E seguia-se uma infinidade de imagens fantásticas. O pássaro negro cantando afinados, a feiticeira que se transformava em ossos. Seguia-se o cônego Diogo, remoçado, cercando de cuidados a sogra de José da Silva, formada imaginariamente pelo tipo de Dona Maria Barbosa. E Raimundo, sem poder conciliar o sono, demorava-se até a pensar em coisas inteiramente indiferentes. O guia, com seu chapéu de couro, a cantar na frente, em viagem. Uma fazenda que encontraram onde havia um homem muito gordo, idiota.
As ruínas de uma casa que de longe lhe pareciam ter a forma de uma fortaleza conquistada e mil outras coisas vagas e sem interesse vinham-lhe à memória com uma insistência aborrecida. Afinal, apareceu-lhe uma vontadezinha leve de dormir, porém a recusa formal de Manuel apresentou-se e a vontadezinha fugiu logo, espantada. Por que seria que aquele homem negou-lhe tão formalmente a filha? Ora, era com certeza alguma tolice e não valia a pena mortificar-se. Amanhã, calculava ele, saberia tudo. No fim de contas, era alguma criancice do Manuel. E vinha-lhe até a vontade de rir pelo ar grave com que o homem negara a mão da rapariga. Alguma tolice. Ou alguma intriga, hein? Quem sabe se não era alguma intriga? Podia ser. Raimundo conhecia já o espírito de intriga que há no Maranhão e não ligava importância. Tudo ficaria explicado. Sim, ele saberia de tudo e justificar-se-ia. Nem devia perder a esperança de casar com Ana Rosa. E Raimundo, sem saber porquê, sentia-se muito mais empenhado naquele casamento. Desejava-o muito mais depois da resistência que encontrara. Aquela recusa vinha dar-lhe a medida do verdadeiro apreço em que tinha a Ana Rosa. Sentia-a mais desejável, mais encarecida. Até ali supusera que aquele casamento dependia somente dele e preparava-se frio, sem entusiasmo, quase fazendo sacrifício. E agora negavam-na, sebo. É singular, pensava ele. Aquela recusa dos diabos era para Ana Rosa o que uma parede negra seria para uma estátua. Fazia destacar melhor a harmonia das linhas, a alvura do mármore e a perfeição do contorno. E Raimundo, querendo medir sua inclinação por Ana Rosa, caía de surpresa em surpresa, de sobressalto em sobressalto. Não supunha que estivesse tão embeiçado. Que diabo! Estava se desconhecendo, espantava-se com os próprios raciocínios como se fossem apresentados por outro. Chegava às vezes a não compreendê-los bem e fugir de estudá-los, com medo de chegar à conclusão de que amava muito Ana Rosa. E nessa dubiedade de ideias, seu espírito passeava no cérebro às apalpadelas, como se passeasse às escuras num quarto estranho. E que tal? Não se supunha tão apaixonado? Nunca julgara ligar tanta importância àquele casamento. Ao contrário, supunha que o fazia mais por Ana Rosa do que por si. Ora, Deus! Também se o não pudesse obter, não morreria de desgosto por isso? O que não faltava por aí eram bons partidos. Nem lhe ficava bem realizar ainda semelhante coisa. Sim, porque, verdade, aquela recusa o ofendia. Não devia mais pensar em semelhante asneira. Definitivamente não se devia casar com Ana Rosa. Nada, que aquilo já era uma questão de brios. E com esta resolução vinham-lhe novamente ao espírito, de um modo mais claro e positivo, uma grande admiração pelos encantos de Ana Rosa e um pesar dissimulado de não a poder possuir. Manuel, a poucos passos, roncava com uma insistência incômoda. Raimundo torcia-se na rede, fatigado no aborrecimento da insônia, e aquele roncar aflautado de Manuel parecia-lhe ali, no silêncio daquele quarto, um trote formal à sua situação. Era uma porteira vaia de zurros e assovios. Raimundo levantou-se na certeza de não poder dormir com semelhante música. Acendeu um charuto e saiu para a varanda. O luar entrava sem obstáculo e estendia uma luz branca no chão. Raimundo encostou-se ao parapeito e ficou a percorrer com o olhar cansado a paisagem que se esbatia nas meias tintas do horizonte como um desenho a pastel. De repente, a uma nota harmoniosa de falsete, sucederam-se outras, muito prolongadas e tristes, como gemidos. Raimundo ficou a pensar nisto. O canto parecia vir de uma árvore fronteira à casa. Disse-ia uma voz de mulher. Tinha uma melodia esquisita e monótona, cheia de uma tristeza italiana. Era o canto da mãe da lua. O pássaro levantou o vôo e Raimundo viu-o perfeitamente, de asas brancas abertas, a distanciar seus gemidos pelo espaço. Os sertanejos, considerava ele, tinham alguma razão nos seus medos legendários e nas suas crenças fabulosas. Ele, por exemplo, se ouvisse aquela voz em São Brás, lembrar-se-ia logo com certeza do pássaro que canta afinados. Segundo a indicação do guia, continuava a pensar. A tapera de São Brás ficava justamente para o lado que tomou o pássaro. Devia ser naquelas baixas que ele dali via.
Não podia ser muito longe e ele seria muito capaz de lá ir sozinho. Veio distraí-lo destas considerações um vozear frouxo, quase imperceptível, que chegava-lhe aos ouvidos de um modo vago e fugitivo. Não havia dúvida. Alguém conversava ou monologava perto dali. Prestou toda atenção. Não podia duvidar. Desta vez ouvira perfeitamente. Chegara a compreender algumas palavras. Mas onde diabo seria aquilo? Foi ao quarto de Manuel. O bom homem dormia como uma criança. Atravessou pé ante pé a varanda, foi até a extremidade oposta, nada descobriu. Voltou para outro lado, o mesmo resultado. Seria embaixo? Desceu logo, porém não ouviu mais nada. E essa? A coisa era lá mesmo em cima. Mas lá não havia mais hóspedes, dissera-lhe o Cancela. Ora, que diabo de noite maravilhosa! Tornou a subir, mas dessa vez pela escada do fundo. Oh, agora a coisa estava mais expressiva. Raimundo ouviu como umas frases destacadas, queixas, lamentações, palavras ternas. Era de endoidecer. Quem diabo estaria ali falando? Quem está aí? Perguntou ele à toa, no último corredor, com a voz um pouco alterada. Ninguém respondeu e o murmúrio misterioso calou-se incontinente. Raimundo esperou, possuído já de uma curiosidade nervosa, um pouco aterrado e com o ouvido ainda impressionado do mau efeito de sua própria voz no silêncio a perguntar: quem está aí? Afinal reapareceu o vozear, porém mais afastado. Vinha de outro lado. Raimundo encaminhou-se o mais silenciosamente que lhe foi possível pela direção da voz misteriosa. E, efetivamente, quem quer que fosse ia gradualmente falando mais alto. Oh, fez Raimundo consigo, tinha ouvido perfeitamente seu nome, o de seu pai e o de Dona Mariana. Redobrou a atenção. Estaria sonhando? Aquela voz infernal falava vagamente de São Brás, do padre Diogo, de Quitéria, de José da Silva. Com certeza, desta vez, ia ouvir falar de sua mãe. Oh, já era tempo. Redobrou a atenção. Estava trêmulo, frio. Nunca sentira uma impressão tão forte. Porém, a voz falava de todos os personagens de São Brás, menos de sua mãe. Que ferro! Mas, enfim, a voz continuava. Raimundo espichou o pescoço, porém este movimento fizera rumor e a voz calara-se de repente. Diabo, fez Raimundo consigo e esperou. Nada. 2 minutos mais, 4, mais 5, nada. De sua mãe nenhuma palavra. No fim de meia hora voltou à varanda. Não sabia o que julgar daquilo, nem sabia o que fazer, mas jurava descobrir o fio do enigma. Oh, quem quer que falasse estava perfeitamente a par dos acontecimentos de São Brás. Foi ao quarto, tomou o candeeiro, percorreu as varandas, desceu, tornou a subir, nada descobriu e ficou furioso. Afinal, voltou a seu quarto, diminuiu a luz e deitou-se. Tinha deixado a porta aberta, estava alerta, ao primeiro movimento saltaria. Contudo, no fim da primeira hora fechou os olhos. A fadiga da viagem pedia repouso. Era já madrugada, ia adormecer. Mas um leve rumor fizera-o olhar para a porta. Raimundo encolheu-se na rede, abafou a respiração e insensivelmente lembrou-se de um revólver que trouxera. Na porta desenhava-se contra a claridade exterior a mais esquálida, andrajosa e esquelética figura de mulher que é possível imaginar. Era uma preta alta, cadavérica, fantasticamente trágica, com os movimentos muito demorados e suaves, os olhos cavos, os dentes salientes e escarnados. Raimundo, apesar de sua presença de espírito, teve um grande sobressalto de nervos, porém conservou-se imóvel na esperança de ouvir mais alguma coisa que o esclarecesse sobre São Brás. Se não fosse sua bela educação física, é natural que o medo o tivesse feito disparar o revólver. Mas o vulto, depois de olhar vagamente em torno de si, tornou a sair silenciosamente. Raimundo levantou-se, calçou depressa as botas e correu à porta. O vulto já estava na extremidade da varanda, movendo-se sempre silenciosamente. Raimundo não hesitou, seguiu-o. O vulto dobrou para outra face da varanda, ele atrás, trêmulo, manco. Parecia-lhe seguir um cadáver. De repente abriu a correr. O vulto, sentindo-se perseguir, redobrou de agilidade e deslizou numa carreira surda o último lance da varanda. Raimundo ia perdê-lo de vista. Espera, espera! Gritou. Ou eu te mato, diabo! Quando chegou ao fim da varanda, avistou-o já na extremidade oposta.
correu para ele com toda a energia que lhe restava, porém o vulto atravessou uma porta e desapareceu. Raimundo, ao chegar correndo à porta, viu pelo parapeito o vulto já no pátio, sempre fugindo. Raimundo tinha uma grande inferioridade, não conhecia bem o terreno. Foi às apalpadelas que chegou à porta e desceu estonteadamente uma escada. Era o fundo da casa, virou para o pátio, olhou em torno, nada. Caminhou à toa, correndo de um para outro lado, inquieto, voltando-se rapidamente ao menor mexer de galhos, nada. Afinal, auxiliado pelo luar, percebeu lá muito distante o vulto que se afastava fantasticamente, quase como se evaporasse. Então Raimundo abriu numa dessas carreiras de boas pernas, porém de balde, porque o vulto desaparecera inteiramente no mato. Entretanto, os primeiros sintomas do dia avermelhavam o horizonte. As poucas horas em que Raimundo encostou a cabeça para descansar um bocado foram horas de febre, cheias de sonho. Ao levantar-se no dia seguinte, sentia-se aborrecido e meio na dúvida se sonhara toda a noite ou se evidentemente vira e ouvira aquela maldita múmia que lhe não saía da imaginação. Todavia, conversou-se alegremente sobre o fato ao almoço. Eram algumas dessas pretas agregadas que apareciam das fazendas vizinhas, explicava o Cancela. Talvez estivesse bêbada. E contou que nas noites de tambor elas costumavam dormir pelos ranchos que encontravam no caminho. Ali havia quase sempre uma porção delas que apareciam e desapareciam sem se lhes perguntar de onde vinham ou para onde iam. Mas afinal, de onde vinha semelhante gente? Eram pretos fugidos? Não, não. Os colombos formavam grupos à parte, nunca apareciam publicamente, viviam escondidos nos seus mocambeiros e só mostravam-se na estrada real para atacar alguém. Agora, os agregados, sim, eram pretos forros, que estiveram toda a vida sujeitos ao cativeiro e que, por não haver quem os obrigasse a trabalhar e por não quererem deixar o sertão, ficavam por ali pedinchando pelas fazendas um bocado de arroz para comer e um pedaço de chão para dormir. Eram os vagabundos, porém não faziam mal a ninguém. Olhe, continuava ele, de São Brás tínhamos aqui a princípio 3, que viviam para aí sem fazer coisa alguma. 2 morreram, creio que um ainda existe, é uma preta idiota. Deve ser a que o senhor viu esta noite. E acrescentou que ela às vezes passava aí meses inteiros. Os pretos gostavam de ouvi-la cantar e dançar. Estava sempre a resmungá-la consigo, porém que de tempos ela já não aparecia. Podia mesmo ser, coitada, que tivesse esticado a canela aí pelo mato. Falou-se também na mãe da lua. Cancela contou velhas anedotas de viajantes europeus que se perderam nas matas seguindo o canto do pássaro. Depois trataram de interesses. Fechou-se a negociação da fazenda. Raimundo estava por tudo, contanto que lhe não demorassem a partida. Ardia por visitar São Brás. Cancela estava com eles para que se demorassem uma semana. Seu Manuel que passasse 2 dias ao menos. Está doido, pois ele podia lá passar dias longe do armazém, mas que então fossem pela manhã. Nada, havia de ser naquela mesma noite. Para que diabo aguentar sol pelo caminho quando tinha um luar que nem dia? O jantar demorava-se. Raimundo estalava de impaciência. Só às 3 horas da tarde conseguiram partir. Leve-nos a São Brás, disse Raimundo ao guia. A São Brás? O que vamos lá fazer? Ora esta, não é de sua conta? Leve-nos. A São Brás não vou. Essa é melhor, não vai. Então que diabo veio você fazer conosco se não guiar-nos? Sim, senhor, mas é que a São Brás não vou, nem amarrado. Vá para o diabo, iremos nós. Sr. Manuel, o senhor não sabe o caminho? Verdade, verdade. O homem não deixa de ter sua razão. No fim de contas, que diabo vai fazer o senhor naquela tapera? Ver o lugar em que nasci, ora essa. Tem razão, mas se não quiser ir, vou só. Mas é que o senhor sabe que contam histórias horríveis do lugar e que há quem acredite em tudo isso, mas faço-lhe a justiça de não supô-lo desses. Os cavalos tinham se entranhado na estrada real. Homem, disse Manuel, lá saber o caminho eu sei, e o guia, se não quisesse vir, poderia esperar-nos ao pé da cruz, mas confesso-lhe que tenho meu receio dos mocambeiros. Além disso, quem como eu ouviu as últimas palavras de meu irmão?
De meu pai, hein? Exclamou Raimundo com vivacidade. Conte-me isso. O senhor se há de rir. São coisas que parecem asneira. Hoje os moços não acreditam em coisa alguma. Mas é que certas palavras ouvidas da boca de quem vai morrer mexem com a gente. Fazem um homem ficar assim, meio aquele. Olhe, meu amigo, eu digo-lhe aqui entre nós e o senhor não se mace. Seu pai não teve a vidinha lá muito sossegada, não. Depois que casou, não se dava com pessoa alguma. Nem a própria sogra queria saber dele. Vivia assim abandonado. Eu era nesse tempo principiante no comércio e muito raras vezes podia abandonar o trabalho. Contudo, aqui vim 3 vezes, mas creia que não gostava de cá vir. Era uma tristeza. Doía-me de ver o José tão desprezado, tão triste. Parecia estar a cumprir uma sentença. Viajante nenhum aceitava o pouso em São Brás. Preferiam dormir ao relento, exposto às cobras. Contavam que alta noite ouviam-se constantemente gritos horríveis na fazenda, pancadas por espaço de muitas horas, correntes arrastadas. Os escravos morriam sem se saber de quê. Enfim, o cônego Diogo, que era o vigário dessa freguesia, confessa que nunca lhe soube dar volta. E olhe, coitado, meteu-se-lhe em cabeça a abençoar e proteger a fazenda de São Brás e quase ia sendo vítima de sua dedicação. Ficou assim a modo de aluado e foi tão perseguido por cá que o pobre homem viu-se obrigado a abandonar a paróquia. Ainda hoje, quando o cônego ouve falar em São Brás, benze-se todo, pois creia o senhor que o cônego Diogo era o maior e o mais íntimo amigo do José, e suponho até era o único que lhe frequentava a casa. No entanto, meu amigo, seu pai ultimamente não o queria ver nem pintado, e nos delírios de suas febres estava sempre a ver fantasmas e a gritar como um doido: quero matar o padre, tragam-me o padre é que é o culpado de tudo. Este fulano, o padre, era o cônego. Eu nunca quis falar nessas coisas ao compadre, porque ele é homem muito cismático e podia agastar-se conosco. E depois de uma pausa: ora, já o meu amigo vê que, apesar de não acreditar em pataquadas, tenho minhas razões para... Ora, senhor Manuel, deixe-se de receios ridículos. Se não quiser vir, fique-se com o guia. Irei só. Mas saiba que ao caboclo perdoo o medo, porque enfim ele não está na altura de certas verdades. Porém ao senhor não perdoo. Eu não tenho medo de coisa alguma com os diabos, mas é que... receia que lhe saia o diabo ao encontro, compreendo. E Raimundo fingiu uma gargalhada para intimidar o companheiro. Não é isso, mas... ora qual, histórias, homem, vamos a São Brás. Enfim, vamos lá. E encaminharam-se para a tapera. Cavalgavam silenciosamente. Raimundo nada dizia de comovido, Manuel de medroso. Instintivamente pararam em respeitável distância. Creio que chegamos, disse Raimundo, e depois de avançar alguns passos, lá está a tapera. Aproximou-se e gritou: "Ô, de casa!" Só o eco respondeu. Adiantaram-se e ele tornou a gritar: "Nem sinal de vida." "Ande, senhor Manuel, estamos a quixotear. Aqui não há ninguém." E com mais alguns passos chegaram defronte da casa. Eram os restos de uma casa abassacada, sem reboque, cujo madeiramento de lei tinha resistido heroicamente à constância do tempo e à inconstância do homem. Estava ainda segura nos seus alicerces. Ia anoitecer. O sol escondia-se já nos bastidores vermelhos do horizonte, como um ator da escola antiga, sem dar as costas ao público. O céu afogueava-se tragicamente em selagens sanguíneas e o campo bocejava como espectador de um espetáculo sediço. Os viajantes contavam aproveitar os restos do dia, apearam-se e introduziram-se na varanda por uma brecha que cortava de alto a baixo o primeiro pano de parede. A varanda estava completamente arruinada e cheia de mato. Os camaleões, as osgas e as mucuras fugiam espantadas pelos pés de Raimundo, que galgava moitas de ortiga e capim bravo. A tapera tinha um aspecto fúnebre e contristador.
Das paredes sujas e desaprumadas dependuravam-se formidáveis teias de aranha, escorriam do teto os parasitas silenciosos e destacavam-se por toda a parte os ninhos das cabas e lagartos. A água da chuva, que vinha suja de terra vermelha do telhado, escorria pelas paredes como grandes lágrimas de sangue. A um canto descobria-se, entre a erva bravia do chão, um instrumento abominável de suplício. Era um tronco de madeira preta. Os buracos redondos que serviam para prender as pernas ou o pescoço dos escravos tinham ainda manchas sinistras de sangue. Os dois continuaram a se introduzir pela casa. Ao transporem cada porta, fugia diante deles uma nuvem negra de morcegos e andorinhas. O chão e as paredes estavam empastados do excremento dos répteis e dos pássaros. O telhado tinha várias aberturas, por onde caía uma luz frouxa. Respirava-se uma atmosfera de calabouço. De um chaco vizinho, a casa levantava-se com a monotonia da pulsação de um relógio, a gritaria das rãs. Os anus passavam de uma para outra árvore, miando silvos prolongadíssimos. Do fundo da floresta chegavam as gargalhadas irônicas das raposas e os gritos estridentes dos macacos e saguis. Era o concerto da noite. Manuel, um tanto comovido, contemplava longamente as paredes, os tetos e os quartos, com o ar de quem consulta um alfarrabio, e procurava descobrir naqueles restos podres a antiga casa do irmão. Vejamos agora por cá, disse ele a Raimundo, e penetraram em um quarto cujas janelas, despregadas pelo tempo, estavam a desabar. Era o quarto de meu irmão. E Manuel entrou a meditar. Raimundo olhava para tudo aquilo com uma grande tristeza, vaga, sem limites. Pensava, como seria seu pai? Esse bom homem que nunca se descuidara da educação do pobre Raimundo. Quantas vezes naquele quarto, talvez junto àquela janela, olhando para a quinta, não pensaria o bom velho no querido filho que tinha longe de si? E sua mãe? Estaria ali, ao lado dele? Ou quem sabe, escondida, envergonhada, a chorar suas faltas em alguma choupana oculta? Aqui, disse Manuel, batendo no ombro do companheiro, nasceu o senhor meu amigo. Brincou seus primeiros anos e levou suas primeiras quedas. Raimundo sentiu uma curiosidade doida de perguntar pela mãe, porém não se animava. Temia agora não sei que agonia inédita que o esmagasse de todo. Receava alguma verdade fria, rija, de aço, que o atravessasse de lado a lado como uma espada. Até ali ninguém lhe falara nela. É que sem dúvida havia em tudo isso um segredo de família, alguma paixão vergonhosa, uma falta horrível, talvez um crime abominável que ninguém ousava revelar. E no entanto Raimundo sabia, sim, tinha certeza que aquele homem que estava ali em sua presença, ao alcance de suas palavras, poderia, se quisesse, esclarecê-lo de tudo. Quem seria ela, essa pobre mãe desconhecida por quem Raimundo sentia um amor desnorteado? Alguma senhora bonita, sem dúvida, porque causava crimes, ela própria criminosa de amar, a violentar culpas a seu pai, a impor-lhe uma paixão irresistível e romanesca, cheia de mistérios, de sobressaltos e de remorsos. E desse amor escondido, criminoso, talvez adúltero, que necessariamente causou a morte de meu pai, concluía ele. Nasci eu. Minha vida custou a morte do pobre homem. Mas por que não me contam tudo? Qual inferno? Se fosse possível dizer, já o Manuel me teria falado nisso com franqueza. E acabrunhado por estas reflexões, humilhado pela dúvida de si, miserável, triste, Raimundo percorria a casa, desesperado por não obter algum esclarecimento sobre sua mãe. Despertou-o a voz rouca de Manuel. Vamos cá, antes que anoiteça de todo, a capela. Entraram primeiro no cemitério. Estava arrasado. Manuel apontou para uns restos de sepultura e disse com um gesto de respeito: ali está seu pai. E calou-se. Raimundo chegou-se silenciosamente da sepultura. Descobriu-se e procurou ler na carneira alguma coisa que lhe falasse do pai. Nada. O tempo havia apagado da pedra o nome do morto, como apagara-o da memória dos homens. Ali só havia uma pedra carunchosa, negra. Deixara de ser uma tabuleta. Era uma tampa. Raimundo sentiu pesar-lhe dentro, como uma barra de chumbo, todo o mistério de sua vida.
Parecia sentir sobre si uma outra pedra silenciosa e negra. Compreendia que o seu passado era também uma sepultura sem epitáfio. E enevelou-se-lhe na garganta um nó áspero. Acometeu-lhe estranha vontade de ajoelhar supersticiosamente e chorar. Manuel tinha-se afastado discretamente. Raimundo enxugava as lágrimas, que acudiram rápidas e abundantes, como se tivessem marcado uma entrevista para aquele lugar. Depois dirigiu-se para uma outra sepultura. Estava vazia e abrigada por uma frondosa mangueira. Necessariamente os parentes do defunto tiraram os ossos para depositá-los em alguma igreja na capital. A posição da pedra e as folhas da mangueira lhe tinham servido de resguardo. O tempo não apagara de todo o epitáfio, e Raimundo, depois de limpar a pedra com o lenço, conseguiu ler e adivinhar o seguinte: aqui jazem os restos mortais da excelentíssima senhora Dona Quitéria Inocência de Freitas Santiago, casada em 15 de dezembro de 1800 e falecida em 2 de agosto de 1800 e... Orai por ela. Não há dúvida que, além de bastardo, descendi de uma vergonha enorme. Meu nascimento combina aproximadamente com esses algarismos. E assim, pensando, chegou ao fundo do cemitério e achou-se defronte de uma capela. A luz da lua aparecia misteriosa e filtrava-se pelas aberturas do telhado e paredes arruinadas da capela. Pelo lado posterior entrava uma grande claridade que se estendia no chão ladrilhado como num líquido branco que se derrama. Raimundo galgou 3 degraus escalavrados e penetrou na sacristia. Uma coruja fugiu espantada. Chegando ao corpo da capela, ele parou e estremeceu. O vulto esquelético medonho, sujo, coberto de andrajos, que lhe aparecera à noite como um fantasma, ali estava a dançar uns requebros sinistros, com os braços sumamente magros e moles, levantados sobre a cabeça. Raimundo sentiu-se colado à cantaria do chão. Umedecia-lhe a testa um suor aborrecido. Chegou a duvidar que a figura que a tinha diante dos olhos fosse humana. Vinham-lhe à memória as caricaturas e os contos singulares de Hoffmann. Todavia aquela espécie de múmia se aproximava a dar saltos, estalando os dedos ossudos e compridos. Quando, nas piruetas, ela se voltava para o luar, Raimundo via-lhe os dentes enormes e descarnados, os olhos esbugalhados, a se torcerem convulsivamente nas órbitas profundas, a caveira a desenhar-se angulosamente através das carnes, as clavículas a romperem a pele, as carnes secas, cheias de movimentos trágicos. Ora erguia as mãos, descaindo a cabeça, ora fazia voltas, sapateando e dando pungas no ar. Em uma dessas ocasiões, percebeu Raimundo e deitou a correr para ele com os braços abertos. Na primeira impressão, Raimundo recuara com repugnância, porém, caindo em si, aproximou-se dela e perguntou-lhe se conhecia quem morara naquela fazenda. A preta olhou para ele e riu-se estupidamente. Não conheceste o José da Silva? A preta continuou a rir. Raimundo insistiu no seu interrogatório sem obter resultado algum. De repente, a idiota deu um salto sobre ele, querendo abraçá-lo. Raimundo não tivera tempo de fugir e sentiu-se em contato com aquele corpo repugnante. Então, cheio de raiva, empurrou-a com força. A preta caiu para trás, estalando os ossos contra os tijolos do chão. Raimundo saiu a correr para se reunir a Manuel, porém a preta pilhou no cemitério e atirou-se de novo a ele. Não me toques, dizia Raimundo furioso, levantando o chicote. A preta não fez caso e atirou-se de novo a Raimundo, que, impaciente, frenético, levantou o braço e meteu-lhe 2 lambadas. A preta, estorcendo-se, segurou-o pelas pernas. Ele agarrou-a vigorosamente pelos braços e expeliu-a. Nova queda, porém nova investidura. Raimundo defendia-se às chicotadas, suado. Tinha-lhe caído o chapéu. Diabo, não me toques! Por que ficas retalhada? Que peste! A preta não fazia caso e investia rindo-se idiotamente e dando-lhe com os pés. Manuel acudira correndo. Não a bata, doutor, não a bata, que estou vice. Mas se ela não me quer deixar...
Sai, sai! Olha, aqui me obrigas a te bater! Sai, diabo! Manuel ficara surpreso e agoniado. Já! Disse ele, intimidando a doida. Já para dentro! A preta retirou-se humildemente. Quem é esta preta? Perguntou Raimundo, já tratando de montar. Esta preta, disse Manuel vagamente. Esta preta foi uma escrava de seu pai. Vamos. E puseram-se a caminho. Fim do capítulo 11. Gravado por Adriana Sacioto.